Oi, minha gente, vamos lá para a nossa terceira questão da revisão do Enem. Hoje eu tô aqui com vocês no vídeo e nós vamos responder uma questão também do Enem do ano passado, ainda de texto misto, contemplando uma questão que aborda a propaganda. Vamos então observar esse texto. Nós temos aí a disposição de duas árvores em formato de pulmão e o texto diz o seguinte: quer continuar a respirar, comece a preservar. E aí é importante olhar a referência do texto, www.ideiassustentável.com.br adaptado. Bom, mais uma vez, uma questão de texto misto para a gente perceber quais são as vertentes que o Enem explora em relação aos textos mistos e nós vamos verificar logo o que o enunciado da questão diz. A importância da preservação do meio ambiente para a saúde é ressaltada pelos recursos verbais e não verbais utilizados nessa propaganda da SOS Mata Atlântica. No texto, a relação entre esses recursos. Então, que recursos que a questão está falando? A gente tem que observar isso. Quais são os recursos? Relação entre que recursos? Recursos verbais e não verbais. Então, você já destaca isso aí no momento de resolução da questão. Então, vamos ver o que esses recursos condicionam. Vou ler aqui todas as alternativas, você pensa qual alternativa você marcaria e a gente segue com a resolução da questão. Bom, na letra A, condiciona o entendimento das ações da SOS Mata Atlântica. B, estabelece contraste de informações na propaganda. C, é fundamental para a compreensão do significado da mensagem. D, oferece diferentes opções de desenvolvimento temático. E, propõe a eliminação do desmatamento como suficiente para a preservação ambiental. Bom, nós temos que observar aqui a relação entre recursos verbais e não verbais e como que isso direciona o gabarito. Dê uma pausa no vídeo, volte à questão, verifique o que você marcaria e a gente já volta aqui com a resolução. Vamos lá, né? Olha só. A alternativa A está dizendo que a relação entre recursos verbais e não verbais condiciona o entendimento das ações da SOS Mata Atlântica. Na verdade, está condicionando a compreensão do texto e não a compreensão das ações da SOS Mata Atlântica. A alternativa B estabelece um contraste de informações na propaganda. É como se os recursos estivessem se contradizendo, isso aí não ocorre. Na verdade, um recurso está em função do outro, ajudando na construção do sentido do texto. C. É fundamental para a compreensão do significado da mensagem. Com certeza, se a gente não relacionar texto verbal e não verbal, nós não compreendemos a mensagem como um todo. Aliás, isso vale para qualquer texto misto que possa aparecer na prova do Enem ou em qualquer prova. Sempre observar a relação entre verbal e não verbal. Nós já vimos duas questões, se você não viu ainda, volta na revisão anterior, em que a relação entre recurso verbal e não verbal é condição para o entendimento do texto. Então, o gabarito é a letra C. D. Oferece diferentes opções de desenvolvimento temático. Aqui é como se eu tivesse múltiplas interpretações possíveis, não dá para considerar isso. E propõe a eliminação do desmatamento como suficiente para a preservação ambiental. Aqui está dizendo que só preservar, só deixar de desmatar seria suficiente para a preservação ambiental e não é isso que se pode deduzir a partir da relação entre os recursos verbais e não verbais. A gente está percebendo aqui uma relação entre saúde, meio ambiente, preservação ambiental, sustentabilidade. Então, gabarito C, e hoje está aqui a nossa questão de resolução da revisão do Enem. Vamos lá para as ações. Já baixou o material? No material módulo 1 dessa revisão, você tem essas questões que eu estou comentando aqui, com comentários por escrito, e eu estou dando algumas dicas também sobre os conteúdos das questões, os conteúdos que estão caindo nas questões. Você baixa esse material e também no meu site, que o link está aqui também na descrição do vídeo, você tem acesso às provas anteriores do Enem, que é uma estratégia importante para se preparar para o exame e resolver questões anteriores da prova do Enem. Eu estou aqui junto com vocês para ajudar nessa revisão. Vá aplicando essas estratégias dia após dia, como eu vou trazendo aqui de resolução de questão, que você vai ver que vai ser muito mais fácil dar conta das questões do Enem. Nos vemos amanhã com a quarta questão de revisão aí para o Enem e até a próxima.